Olá, boa noite, graça e paz. GP para você que está chegando agora, está ligando aí o seu computador, está acessando o nosso canal da igreja no YouTube para o nosso GPS. GPS nessa sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Sexta-feira que está meio chuvosa hoje, né? Está bem chuvosa. Para você que está assistindo hoje, boa noite. Para você que está assistindo depois, bom dia, boa tarde. E por falar nisso, você que está assistindo depois, né? Você sabe que o GPS é na sexta-feira, mas você disse assim, não, eu vou deixar para depois, eu vou ver o GPS no sábado ou no domingo. E o nosso GPS vai falar exatamente hoje sobre isso, porque aquilo que a gente não faz hoje, a gente deixa para depois. Porque, como já disse o coach do fracasso, o memezinho que eu recebi essa semana, né? Não deixe para depois aquilo que você pode procrastinar hoje, né? Então, procrastinação é o ponto de destino do nosso GPS de hoje. A gente vai pensar um pouco sobre isso e eu convido você logo a abrir a sua Bíblia lá em Colossenses. Colossenses no capítulo 3, verso de número 23. Então, estou aqui com o meu café, né? Dou um gole aqui enquanto você abre aí na nossa primeira coordenada no GPS de hoje, Colossenses 3, 23. Vamos lá? Café quentinho, numa noite friazinha, sempre é bom, né? Tamo junto? Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como vocês fazem para o Senhor e não para os homens. Quantas coisas na nossa vida a gente faz mais ou menos, né? A gente não dá tudo de si, né? Tem coisas que você pode fazer com todo o seu potencial, tem coisas que você pode fazer dando o melhor de si, e tem coisas que você faz ali só para cumprir tabela. Né? Tem coisas que você faz agora e tem coisas que você diz assim, não, amanhã eu faço, né? Depois eu faço. E aí chega amanhã, né? E aí a gente lembra de uma tirinha, não sei se você lembra, né? Do Calvin e do Haroldo. Né? Calvin é o garotinho e o Haroldo que é o tigre. Né? Então o Haroldo chega e fala assim pro Calvin, Calvin, como é que está aquele trabalho da escola que a professora falou para vocês fazerem? Aí o Calvin diz assim para o Haroldo, não, por que você está tão apressado? Né? A coisa não sai assim, simplesmente apertar um botão e sair. Né? A criatividade ela precisa de inspiração, não vem assim. Eu tenho que estar no modo certo para poder fazer o meu trabalho escolar. Aí o Haroldo pergunta assim para ele, e qual é o modo certo, Calvin? Aí o Calvin diz assim para o Haroldo, é o modo pânico, pânico do último minuto. Né? E às vezes a gente faz assim também na nossa vida. Tem coisas que a gente só trabalha sob pressão, a gente só deixa para o último minuto e é naquele modo pânico de que o tempo vai acabar que a gente resolve as coisas, que a gente dá conta daquilo que precisa ser feito, porque a gente fica achando que fazer depois vai ser melhor. E aí a gente ativa aquilo que na nossa vida a gente chama de modo soneca. Né? Sabe quando você está ali, ligou o despertador de manhã no celular e tocou, mas você deixa assim, não, dá mais um pouquinho. E aí você vai lá, soneca, mais 5 minutinhos. E aí depois toca de novo, e já são 5:30. E você, não, mais 10 minutinhos. E aí dá 5:50, não, mais 10 minutinhos. 6 horas, e aí você salta da cama correndo e... Por quê? Porque você deixou para depois e você vai ter que pagar o preço de sair correndo atrasado. Então, quando a gente vai fazer coisas na nossa vida, a gente tem que sempre se lembrar que Deus ele contempla todas as áreas da nossa vida. É por isso que a gente tem que zelar pelo cuidado, pela excelência, por aquilo que a gente pode fazer bem feito se a gente fizer com mais tempo, aproveitando o tempo. E não lançando o tempo fora para depois querer fazer as coisas, tirar o atraso. Né? Muitas vezes a gente vai se ver em enrascadas e não daremos conta. Vamos lá para a nossa segunda coordenada de hoje. Nossa segunda coordenada de hoje está lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 9. Que outras coisas a gente pode fazer agora e não deixar para depois? Nosso GPS de hoje, GP para você que está ligando agora, nosso GPS de hoje tem como ponto de destino a palavra procrastinação. Palavra um pouquinho difícil, né? Tem meio trava-língua ali, procrastinação. Esse é o nosso ponto de destino do GPS de hoje, para a gente pensar nas coisas que a gente pode fazer hoje e não deixar para depois. Né? O bom e velho ditado popular já diz, não deixe para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Mas
Hoje nós estamos vendo as pessoas deixar para amanhã, né, aquilo que era para ser feito, e aí vão se perdendo o tempo, a gente não dá conta dos prazos. Mas vamos lá, estamos lá comigo, né? Vamos lá para Gálatas 6, verso 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A palavra do Senhor, ela fala que é importante que a gente faça o bem, aquilo que tem que ser feito, e principalmente quando isso que vai ser feito é para o bem, tem que ser feito logo. Por quê? Porque existe uma colheita para quem faz o bem. Existe algo que nós receberemos como contrapartida, como resultado daquilo que nós fizemos como bem. É isso que a palavra do Senhor nos promete se nós não desanimarmos. O problema é que tem gente que desanima. E aí você pode dizer assim: ah, Rômulo, mas eu estou ficando meio cansado, né? Então essa coisa de quarentena, de isolamento, isso mexeu com, né, com o meu ânimo. Mas a palavra do Senhor diz assim: olha, se você não desanimar, faça o bem, faça aquilo que você pode fazer, principalmente quando isso alcança outra pessoa, porque você colherá resultados positivos, você colherá resultados abençoadores para a glória de Deus. Então, gente, pare de adiar, pare com esse hábito, né, esse mau hábito de deixar sempre para o finalzinho. Sabe aquela síndrome do imposto de renda? Né? Eu duvido, né, que você que está me ouvindo aqui já não tenha caído no velho e bom dia 30 de abril. Né? 30 de abril é o dia nacional de se entregar o imposto de renda. A liberação para a entrega da declaração começa normalmente no finalzinho de fevereiro. Né? Finalzinho de fevereiro começa. Mas aí as pessoas vão assim: não, na semana que vem eu faço, em março eu faço. Não, aí começa abril, não, no começo de abril eu faço. Não passa, no começo de abril eu envio. Quando vê, dá lá 30 de abril, a pessoa desesperada, juntando os documentos, porque eu tenho que entregar, e é hoje, é igual você que faz a inscrição, né, do concurso no dia que termina. Né? Por quê? Porque a gente vai deixando para lá, e a gente vai deixando para depois, e isso são coisas que têm a ver com a nossa vida. Mas também a palavra do Senhor está aqui nos dizendo que há coisas que podemos fazer e que precisamos fazer que tem a ver com a vida de outras pessoas. É fazer o bem a outras pessoas, e às vezes quanto potencial nós temos em nós, quanto de vida, quanto de recursos, quanto de meios nós dispomos para fazer a diferença na vida de outras pessoas, e a gente simplesmente não faz porque a gente perde um ânimo. Então Deus está dizendo para mim e para você que nessa quarentena é tempo de fazer bem feito, é tempo de fazer o bem. Eu sei que é meio cansativo você fazer aquela aula EAD, você estava presencial e era melhor. Poxa, mas agora pastor, eu estou tendo que fazer o estudo ali, né, online, não tem a mesma coisa. Mas faça bem feito, né? Ajude alguém a fazer, faça o bem. Né? Entre em contato, crie uma rede de contatos virtuais para dizer como é que você está fazendo, como é que você precisa de ajuda. Faça o bem enquanto há tempo, porque a palavra de Deus promete uma colheita, promete um resultado positivo para aqueles que não desanimarem na caminhada. E agora a gente vai para a nossa terceira coordenada. Deixa eu dar um gole aqui de café enquanto você vai lá para Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9 é a nossa terceira coordenada na noite de hoje, ou no dia de hoje, se você deixou para depois para assistir o GPS. Então você deixou para depois, você não está vendo na sexta, você está vendo no sábado, no domingo, né? Na outra semana. Né? Então abre aí, Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, versículo de número 10. Eclesiastes 9, 10 diz o seguinte: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. O pregador do Eclesiastes, ou Correlé, ele fala que, nesse capítulo, quando ele está estudando, ele fala assim: olha, Deus te deu a vida, então viva a sua vida, coma, beba, festeje, aproveite com a mulher a quem você ama. E aí a gente faz o contraponto com o homem a quem você ama, a mulher. E viva a vida com as pessoas que estão ao seu entorno. Faça projetos enquanto há vida, porque, como diz o ditado, enquanto há vida há esperança. E às vezes a gente vai adiando coisas. Eu sei que
O momento que nós estamos vivendo é um momento em que algumas coisas foram adiadas, né? Tem pessoas que adiaram formaturas, tem pessoas que adiaram casamentos, tem pessoas que adiaram viagens, tem pessoas que adiaram investimentos. Mas o que a direção espiritual nesse nosso GPS de hoje nos traz ao coração é que é tempo de fazer. É tempo de fazer e é tempo de fazer bem feito. É tempo de fazer no tempo oportuno. Aproveitemos, vamos aproveitar o tempo. Vamos pensar em oração com Deus, dizendo assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça agora? O que é que eu preciso começar na minha vida agora? E é nesse momento de pensar que eu vou sair daquele meu modo soneca, que a gente já falou, e a gente vai criar coragem. Sabe, tem uma marca de tênis, né, que você vai conhecer, tem aquele sinalzinho assim, e tem um slogan que foi criado na década de 80, no final da década de 80, essa marca de tênis, que é a Nike, né, ela concebeu esse slogan, né, um publicitário chamado Dan Whedon concebeu esse slogan em que se diz assim, just do it, né, ou simplesmente faça. Né. Às vezes a gente fica esperando demais, como quem diz assim, não, se eu deixar para depois vai ser melhor, não, a semana que vem, um mês que vem eu faço. E Deus está dizendo ao nosso coração, nessa nossa reflexão de hoje, simplesmente faça. Just do it, vá lá e faça. Né? Não fique esperando, comece agora. Viva agora, movimente-se agora, jogue agora, ame agora, estude agora, trabalhe agora, viva agora. Eu fico pensando se Pedro, quando Jesus chamou no meio da tempestade, lembra aquele episódio que Jesus vinha caminhando, e aí eles ficaram pensando assim, é um fantasma, não é? E aí Jesus falou assim, tenha um bom ânimo, sou eu. E aí Pedro diz assim, Senhor, se é o Senhor que está caminhando aí no meio do mar, manda que eu vá até o Senhor. E aí Jesus disse, então venha Pedro, pode vir. Eu fico imaginando se Pedro chegasse assim e dizia assim, mas cadê o meu colete? Né? Eu estou sem o meu colete, ou então cadê a minha boia, né? Cadê o meu macarrãozinho, cadê o meu pé de pato, cadê o meu snorkel, cadê o meu cilindro? Ele simplesmente foi. Não é? Jesus deu a direção, deu a palavra e ele foi. E o que está faltando a nós nesses tempos é ouvirmos a voz do Senhor dizendo, venha, ande, caminhe, e a gente simplesmente ir. Simplesmente fazer, é o just do it espiritual. Né? Simplesmente faça, viva, aconteça, porque Deus é com você. Tudo que vier para ser feito e Deus entregar nas suas mãos, faça agora. Porque a palavra de Deus nos diz que haverá um tempo, haverá um momento em que essa vida ela será extinta e não haverá mais o que planejar, não haverá mais o que pensar, não haverá mais o que raciocinar. Então, meu querido, minha querida, é tempo de fazer. É tempo de fazer o bem, é tempo de fazer bem feito, é tempo de começar agora. E às vezes as pessoas elas ficam um pouco aflitas, né? Porque elas ficam deixando para fazer naquele modo pânico. Comece a fazer aos pouquinhos, vá fazendo devagarinho, né? Coloque metas, coloque etapas, faça aos poucos, né? Tem gente que não consegue terminar de ler um livro, tem gente que não consegue terminar de fazer uma receita, tem gente que não consegue fazer um projeto porque fica, não, mas eu vou esperar, né, eu vou esperar a taxa Selic e vou esperar a taxa de juros e vou esperar o dólar baixar e, claro, é importante o planejamento, mas é importante mais ainda ter a confiança em Deus para começarmos agora o que o Espírito Santo nos der direção para fazer. Então, que nesse GPS a gente possa compartilhar juntos essa rota espiritual do Just Do It. Simplesmente faça, confiando em Deus. Vá com Ele, creia, tenha fé em seu coração de que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, comece a fazer, comece a trabalhar, lembrando que, como o apóstolo Paulo diz, no Senhor o nosso trabalho ele não é em vão. Desejo que Deus abençoe muito a sua vida e que você comece, debaixo de direção de Deus, debaixo de direção dos céus, aquilo que Deus já falou para você começar e você está adiando. Né? Então vamos deixar essa procrastinação de lado e vamos se pegar com a fé e com a esperança do Senhor
para começarmos, tirarmos da gaveta, reescrevermos, fazermos aquilo que é para a glória de Deus, fazermos o bem a quem precisa receber o bem, fazermos de maneira positiva, de maneira construtiva, de maneira como o apóstolo Paulo nos recomenda, fazer para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. E eu quero orar com você agora, você que precisa dessa coragem, você que precisa desligar esse modo soneca e levantar na hora que o despertador da vida tocar, você que precisa sair daquele modo pânico, né, que o Calvin costumava fazer seus trabalhos escolares. Vamos orar nesse instante? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa noite de reflexão, obrigado por esse tempo de pensarmos na direção espiritual que o Senhor quer para nós. E agora que eu oro, Senhor, por esse teu filho, por essa tua filha que nos acompanha nessa reflexão espiritual, e queremos te pedir que teu Espírito Santo possa trazer luz, trazer paz, trazer coragem, trazer motivação para que os teus filhos venham fazer aquilo que precisa ser feito. Que não haja mais adiamento, que não haja mais protelação, que não haja mais procrastinação, mas que haja, Senhor, um ânimo forte, que haja uma coragem vinda do alto para, nessa disposição de vida, dar conta da vida e fazer debaixo da Tua palavra aquilo que precisa ser feito no nosso tempo. Te pedimos que o Senhor dê força, dê consolo, que o Senhor, Pai, venha com um bálsamo sobre aqueles corações que estão desanimados, que estão entristecidos, que estão, Pai, angustiados por alguma tribulação, que eles possam enxergar em Ti a solução. Te pedimos, Pai, uma bênção de saúde sobre os nossos irmãos e irmãs que estão adoentados, que estão enfermos, seja pela Covid, seja por outra enfermidade, que o Senhor venha com uma bênção de cura, que o Senhor venha com uma bênção de inovação sobre os Teus filhos e filhas que estão precisando se reinventar no meio desse contexto de pandemia, que a Tua mão seja com eles e que nós possamos, Pai, assim, clamar e receber de Ti a coragem para fazer o que precisa ser feito para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Querido, querida, chegamos ao final desse GPS de hoje e fico feliz em ter encontrado você. Amanhã a gente tem a oração da juventude. No domingo temos os nossos cultos online, às 9 da manhã e às 18 horas, aqui no canal da Igreja Batista em Campo Grande. Foi muito bom encontrar você, que Deus te abençoe muito e simplesmente faça, porque o Senhor é contigo. Beijo grande, Deus te abençoe. Tchau, tchau.